Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Boa noite, está começando mais um 98 Talks, o seu resumo das notícias do dia, sempre com muita opinião e sempre no oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção. Para a sua empresa, você acessa então distribuirhigiene.com.br. Eu sou o Vitor Duarte, produtor desse belíssimo programa, e hoje fazendo as vezes de âncora, já que o Paulo Leite, nosso adorado Paulo Leite, está aí com alguns dias de férias. Então, nesses próximos 3 dias, eu sigo aqui no comando do 98 Talk, jogando os assuntos para o nosso time de colunistas, o nosso time da bancada. Você acompanha todas as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo no nosso portal 98live.com.br. Neste momento, estamos ao vivo para a Rede Mais HD, afiliada à Record TV em mais de 200 municípios do estado, norte de Minas, sul de Minas e também Zona da Mata Mineira. Quem quiser acompanhar o 98 Talks desta quarta-feira pela 98, no 98.3 FM, a partir das 10 horas da noite, e no 98live.com.br, esse programa vai ser exibido às 9 horas da noite. Então, não tem desculpa, né, para perder aí o 98 Talks dessa quarta-feira. Eu começo, então, dando boa noite para o nosso time de colunistas, né? Vou começar com ela, Camila Dias. Boa noite, boa quarta-feira. Olá, boa quarta-feira para todo mundo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Claré. Boa noite, Luiz Fernando, aos nossos teleweb e ouvintes. Maravilha. Antônio Claré Júnior, eu vou seguir para ele, porque senão ele fica chateado, né? Ele não gosta de ser deixado por último ali, ele fica ansioso, né? Claré, boa noite para você, boa quarta, viu? Boa noite, Vitor. Boa noite, Camila. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Talks nessa quarta-feira. Uma quarta-feira aqui em Belo Horizonte que deu uma esfriada agora à noite. Pois é, Luiz Fernando Rocha, como é que tá aí? Tá frio, tá quente? Boa noite para você. Boa noite, Vitor, os colegas de bancada, o pessoal que nos acompanha aqui pela Rede Mais, nossos queridos telespectadores. Vitor, está sempre frio, né? A gente está no sul de Minas, então aqui mesmo quando faz calor é frio, principalmente de noite, assim. Então a gente tem sentido aí uma queda de temperatura assim. Essa semana eu recebi no WhatsApp até um áudio aí de uma pessoa falando que ia nevar no interior de São Paulo, que estava prevista a maior frente fria da história. Eu falei, gente, isso é meio exagerado, vamos com calma, porque isso aí não vai esfriar tanto, não. Realmente não foi tanto, não, mas a temperatura caiu um bocadinho. Estamos nos preparando para um inverno bem rigoroso por aqui. Aqui em BH, nesses últimos dias, a noite tem esfriado. O dia está bem quente, mas nos últimos dias eu tive que fechar a janela do quarto para poder dormir à noite. Vamos lá, então. Acho que ontem foi o dia mais frio do ano em BH, viu? Foi, se não me engano, 13 graus na madrugada. Isso aí. Vamos lá, então. Vamos à nossa primeira pauta de hoje, que já é bem polêmica, viu? Aconteceu hoje essa votação, né? Os deputados estaduais aprovaram em primeiro turno o projeto de lei do governador Romeu Zema, que trata sobre o reajuste salarial de 10,06% a todos os servidores. A discussão foi feita no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, após a retirada da urgência da proposição que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal. A aprovação foi unânime, na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse substitutivo ele prevê alterações na proposição do Executivo Estadual, e a principal delas é o pagamento retroativo a janeiro para todos os trabalhadores. O governo havia incluído apenas os servidores da Segurança Pública, Educação e Saúde, e agora o projeto segue para a Comissão de Fiscalização Financeira para ser aí apreciado em segundo turno pelo plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, só para a gente poder contextualizar, os parlamentares aprovaram o substitutivo, né? O governador Romeu Zema encaminhou esse projeto ao Legislativo Estadual. O Legislativo Estadual ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e a comissão apresentou um substitutivo. O que foi votado foi esse substitutivo, e o que é a diferença entre os dois, né? A principal diferença entre os dois é que o governo queria o reajuste retroativo apenas para algumas categorias. Começou ali com a segurança pública, né, que está fazendo muita pressão, fez 4 protestos, fechou ali a frente ali da cidade administrativa na linha verde,
no último protesto, e esse substitutivo que foi aprovado em primeiro turno aqui pela Assembleia, ele engloba todos os servidores estaduais, né? E uma outra questão também que foi ressaltada, né? Os deputados ali, eles fizeram um acordo para não votar, para não incluir neste primeiro turno as emendas, né? Que pode ir fazer alterações no texto, né? Terá inclusive o reajuste aí para mais ou para menos, e também essas regras sobre essa questão do retroativo. E aí, então, essas emendas, né, essas possíveis alterações só serão julgadas no segundo turno. Então, o que vocês acham sobre isso? A Assembleia agiu corretamente em aprovar esse projeto, mesmo sem as emendas, e deixar essas emendas para ser votado no segundo turno? Era o que a Assembleia deveria fazer? Vou começar, então, pela Camila. Vamos lá, Camila. Olha, Vitor, não é normal deixar para apreciar emendas em segundo turno. O que deve ter acontecido para que eles usassem essa forma de análise do projeto de lei? Será uma estratégia? Será que não deu tempo dos deputados lerem o projeto que foi enviado? O certo é que não é normal. Geralmente, as emendas elas são mencionadas antes, ainda da votação em primeiro turno, para que as análises prossigam e o projeto de lei possa ser, a votação possa ser concluída e encaminhada novamente para o governador. Quanto à CCJ ter determinado que o retroativo seja para todos os servidores, na minha opinião, é muito justo isso, pelo princípio, inclusive, da isonomia, da igualdade, né? A Comissão de Constituição e Justiça prima por analisar os aspectos constitucionais ou o que seria inconstitucional de cada projeto de lei. Então, corretíssima essa análise. Por que só de uma categoria? Só porque uma pressiona mais do que a outra? Não seria justo associar isso a essa justificativa. Sobre a questão do reajuste em si, eu observei também que, além de ter sido aprovado o reajuste dos servidores públicos do Poder Executivo em 10,6% para todos os servidores, foram aprovados também reajustes para os servidores do Ministério Público Estadual de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça, em, se não me engano, cerca de 9%, 9,06% de reajuste, da Assembleia Legislativa também, os servidores da Assembleia, cerca de 6%, do Tribunal de Contas do Estado, que foi um pouquinho maior do que os outros, 15,02%, e da Defensoria Pública, 14,1%. O que chamou atenção e o que tem gerado muita discussão é que o governo optou por reajustar em quase 60% o auxílio que os servidores recebem, que antes era de R$ 47,00 e agora vai passar, se for aprovado, né, em segundo turno desse projeto, para R$ 75,00. E também, no caso das forças de segurança, a questão do auxílio fardamento, que foi maior em 4 vezes do que a gente observou os outros anos. E eu estive conversando, Vitor, com alguns operadores da segurança pública, tanto da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Bombeiros, e os da ativa, ficaram bem satisfeitos, que eu estou falando, felizes, digamos assim, com essa questão do auxílio fardamento, porque não incide imposto de renda, e para quem está na base, por exemplo, um soldado, que 10% de um salário de um soldado gira em torno de R$ 400,00 e 10% de um salário de um subtenente, por exemplo, que já está se aproximando de se aposentar, que ganha em média R$15.000, representa R$ 1.500, esses R$ 8.000 nesse ano vão fazer muita diferença no bolso daqueles que, de fato, são em maior número das forças de segurança, quem está na base. No caso da Polícia Civil, os escrivães, investigadores. No caso da Polícia Militar, os soldados, cabos, sargentos. Bombeiros, a mesma coisa. E Polícia Penal, os policiais penais, né, conhecidos como agentes prisionais. O que não deixou os pensionistas e aposentados felizes, porque eles questionam a paridade. Antônio Clara, só para a gente trazer a informação aqui correta, Camila, também foram aprovados aumentos para os servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais de 15,02%, da Defensoria Pública de 14,1%, Ministério Público de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com 9,16% e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais de 6,5%.
0,44%. Claré, você acha aí como é que vai ser o impacto, talvez, né, desse gasto, né, que o governo vai ter agora com esse reajuste também aí retroativo para todas as categorias, inclusive os inativos? Você pegou na veia, Vitor, e agora eu quero falar com quem nos acompanha. Quem tem as contas na mão, quem sabe o peso da despesa, quem sabe cada real que tem que pagar por mês, chama-se Poder Executivo, não é Poder Legislativo. É o Poder Executivo quem sabe quanto que pode gastar. O Legislativo apenas autoriza o aumento da despesa. Então, se o Executivo mandou um projeto com um aumento de 10,06%, me perdoe o Legislativo, mas não faz o menor sentido sugerir, através de emendas, se vier a ter, um aumento maior que esse. E vou mais além. Camila falou aí sobre isonomia, né? Gente, eu no caso da retroatividade. Opinião minha. Eu estou falando da retroatividade. Opinião minha. Se o Legislativo acha que deve haver isonomia, que não pode ter retroatividade só para alguns, que corte para todos. Porque quem sabe quanto que vai pesar é o Executivo, não é o Legislativo. Como que o Legislativo vai numa gracinha e fala assim, não, tem que ter retroatividade para todos. Quanto vai ser o peso? Você sabe o Legislativo? Porque quem sabe é o Executivo. O Executivo propôs o que ele pode fazer. Agora, é engraçado, Camila, essa isonomia aí, na hora que teve recomposição para um tipo só de servidor aí nos últimos 10, 15 anos, não apareceu, né? Só agora que aparece. Então, eu acho tudo muito interessante, ironicamente falando, né? Porque certos princípios aparecem só quando é do interesse. Então, Vitor, respondendo, eu honestamente, o peso disso, entendo que o Executivo é muito responsável fiscalmente, tem mostrado assim desde 2019, apresentou o que é possível, lógico, se esforçando, e cabe ao Legislativo aprovar, né? Acho que os servidores são merecedores disso, mas, claro, dentro dos limites em que é possível pagar, senão amanhã vai voltar ao que era no governo Pimentel, com o povo sem receber, com o povo recebendo atrasado e por aí. Quanto a essa questão que você fala... Desculpa. Quanto a essa questão, Claré, que você diz assim, a isonomia apareceu só agora, em outros momentos não tinha aparecido, não é porque fizeram errado em outros momentos que a gente tem que continuar errando, né? Então, o que acontece em relação a isso é que talvez o que eu tenha subentendido na sua fala é que essa isonomia tenha aparecido agora por ser um momento interessante, por estarmos em ano eleitoral, talvez seja isso. Não sei se eu entendi direito. Não, o que eu disse é que esse princípio não me pega. Não me pega porque é só pegar os últimos 10 anos, quem teve recomposição, se foi todo mundo ou se foi um ou outro tipo de carreira. Então, não faz muito sentido. Estou aqui combatendo um eventual argumento do Legislativo, né, ao incluir todo mundo. Isonomia. Por que não teve isonomia nos últimos 10 anos? Porque se você for ver, não foi todo mundo que teve reajuste de recomposição, não. Foram alguns grupos. Muito estranho esse negócio. Inclusive, a educação pede o piso, né? Pede o piso nacional de 30%, vai ter 10,6%, então a educação ainda continua insatisfeita. E as emendas previstas para o segundo turno talvez possam estar relacionadas a isso, porque alguns deputados já adiantaram que fariam emendas no que diz respeito ao salário dos servidores da segurança pública e da educação. Saúde também, viu, gente? Também ficaram com essas emendas para o segundo turno. Agora, o governador hoje falou exatamente sobre isso aí que o Claré trouxe à tona agora, a questão da lei de responsabilidade fiscal. O governador diz que o Estado ainda é quebrado, que ainda tem dificuldades para honrar alguns compromissos e que, na visão dele, a lei de responsabilidade, na visão do governo Zema, né, na verdade, a lei de responsabilidade fiscal já limita esse aumento geral aos servidores ao índice inflacionário do ano passado, que é de 10,06%, se não me engano, um pouco mais de 10%. E que, por isso, o projeto que saiu do governo saiu com esse índice para todo mundo. Tem uma questão importante aí do prazo para votar esse segundo turno, que tem que ser até o dia 5 de abril, até semana que vem. Não é nenhuma escolha dos deputados, não, por causa da lei eleitoral. A Lei Geral das Eleições proíbe aumento de salário de servidor num espaço de tempo entre 180 dias antes das eleições
e a posse dos novos eleitos, né? Então, 180 dias dá exatamente 5 de abril, são 6 meses, né? Antes das eleições. Então, tem que ser votado até a semana que vem. Isso que você falou, Camila, sobre o reajuste maior para os servidores da educação, os deputados já têm a emenda pronta, que reajusta o salário dos servidores da educação em 33,24%, que foi aquele reajuste dado em cima do piso da categoria pelo governo federal, que a gente criticou aqui umas semanas atrás. Aí. A gente disse que não é uma matéria para ser legislada federativamente, já que a autonomia para esse estabelecimento de reajuste seria dos estados, né? E que o governo federal tinha dado os 33,24%. O que eles falam sobre essas emendas é que se apresentassem as emendas no primeiro turno, primeiro, ia atrasar a votação em primeiro turno, e segundo, corria o risco dessas emendas serem derrubadas. Se elas fossem derrubadas, elas não poderiam ser apresentadas novamente em segundo turno. Então, vai passar pela comissão, se não me engano, a comissão de, não sei se é de fiscalização, de Constituição e Justiça, no final dessa semana. É isso, no final dessa semana para o começo. Comissão de Fiscalização Financeira. Isso. Então, entre o final dessa semana e o começo da semana que vem, passa pela comissão e deve ser aprovado, porque já é um acordo entre os deputados, esse índice diferenciado para a educação, tem mais alguma coisa também para a saúde, para a segurança, como você disse aí, e aí depois coloca-se para votar em segundo turno. O que os deputados estão falando, se o Zema derrubar as emendas que forem aprovadas, como o Zema já prometeu que vai fazer, vai vetar essas emendas, eles derrubam o veto do Zema depois na Assembleia. É isso que deve acontecer. Tem que estar muito certo de si para falar isso, viu, gente? Que precisa de muito voto para derrubar veto. Eu não sei quem falou isso aí, honestamente, isso é uma informação de bastidor, viu, Luiz Fernando? Mas derrubar veto é um negócio muito sério e eu fico muito feliz de ver que o governador Zema falou isso, porque a gente vê que tem responsabilidade fiscal. E você que está nos acompanhando aí, a responsabilidade fiscal é bom para você que paga impostos. Porque quando você perde a responsabilidade fiscal, meu amigo, corre risco de você ficar sem serviço do Estado, corre risco de aumentar até a inflação, viu? Dependendo do grau, se é município, Estado ou União. Então, eu fico muito feliz em ver essa responsabilidade fiscal desse governo. Tomara que os bons deputados, tem muitos bons deputados na Assembleia, conheço vários, impeçam um negócio desse, né? Tomara que a gente siga na linha da responsabilidade fiscal. Valorizando o servidor com a responsabilidade fiscal. Não é informação de bastidor, não. Tá? Quem disse, assim, é uma informação que foi declarada, foi dita, se não me engano, no jornal O Tempo. Quem falou isso foi o professor Cleiton, do PSB. Falou que os deputados já têm um acordo para derrubar o veto do Zema, se o Zema vetar o aumento diferenciado. Obrigado, Luiz Fernando. Eu queria saber mesmo se era em bastidor, mas você deu o nome aos bois. Me parece que ele não representa a quantidade de deputados que precisa para isso, né? Segue o jogo. Vocês acham que tem talvez algum outro interesse aí dos deputados nessa aprovação desse reajuste? O que vocês acham, Claré, Camila e Luiz? Tem algum outro interesse em ano eleitoral? Alguém conhece algum outro? Pode me falar. O desgaste do governo Zema, eu também não tenho dúvida disso. Se é certo ou se é errado é outra coisa, o eleitor tem que julgar. Mas que esse tipo de coisa é feito para minar o governo, eu não tenho dúvida. Por que os servidores da educação não exigiram o piso durante os 4 anos de governo Pimentel? Você sabe o que eu fico chateado, Luiz Fernando? E aí eu não estou falando... Que é direito deles, desculpe, Calhão, que é direito deles. O piso nacional é direito deles, eles têm que exigir. Então, por que exigiram no Anastasia, estão exigindo agora e não exigiram nos 4 anos de Pimentel? Será que é algum alinhamento político, sindical aí? Ou será que ganhou alguma coisa? Não sei, não dá para a gente saber, mas que é estranho é. O piso não ganhou. O que me desanima muito, independente de partido, viu, Luiz Fernando? Independente de direita, esquerda, centro, esse negócio de você querer minar um governo, né? Faz o que é certo, gente. A gente sabe que a responsabilidade fiscal é o certo, é o que tem dado certo. Olha o que aconteceu no governo anterior. Vamos preservar o serviço público para o cidadão. O cidadão está acima de qualquer servidor. O servidor tem que servir, tem que ser bem valorizado para servir bem, mas ele serve ao cidadão. Caso o projeto seja aprovado aí no segundo turno, né, esses 10,6%, né, ou então esteja aí... 10,06%, né? 10,06%. Existe alguma possibilidade das categorias, né, e a segurança pública aí que está encabeçando esses movimentos,
fazer mais pressão para que o aumento seja maior, para que eles votem as emendas aí para poder aumentar esse valor? O que você acha, Camila? Bom, pelo que eu vi nas 2 últimas manifestações, teve um racha, sabe, na organização do movimento, aquela briga, né, aquele debate, digamos assim, no carro de som, lá na Praça da Estação, não foi positivo para o movimento. Então, eu acredito que esse reajuste aí, junto com o auxílio fardamento, que nós mencionamos no início do programa, vai dar uma diminuída nos ânimos, sabe? Mas, igual a gente sempre fala, né? Ano eleitoral é cheio de caixinhas de surpresas. A gente não sabe, não pode prever o que está por vir. Mas, num primeiro momento, eu sinto uma enfraquecida aí desses movimentos grevistas. Nem gosto de falar isso em relação à força de segurança, movimento grevista, mas em relação a essas manifestações todas aí. Claré, você acha que os deputados aí alinhados com o Romeu Zema na votação no segundo turno aí, caso alguma emenda que seja aí relacionada a um valor maior ainda para servidores, você acha que eles vão conseguir ali travar, fazer com que não sejam aprovados? Acredito que sim, né? Acredito que não é nem questão de estar alinhado ao governo Romeu Zema, não. É de ter responsabilidade. É de saber que não está ali simplesmente para ser reeleito, para fazer graça, não. É que precisa de responsabilidade para o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Gente, parece que... Sabe o que eu fico chocado? Parece que a gente não viveu aqueles 2015 a 2019, né? 15, 16 a 16, eu não lembro, enfim. 2015 a 18, 15, 16, 17, 18. Foi agora. Tem pouquíssimo tempo que foi 2015 a 18. Vocês lembram o que aconteceu? Vocês lembram do governo pegando depósito judicial? Vocês lembram disso? Depósito judicial. Então, por exemplo, eu processo a Camila, eu ganho. Camila deposita em juízo para mim. Lá, isso é normal para quem não é advogado. Então, perdeu, ela deposita em juízo numa conta do Banco do Brasil, depois eu vou lá e pego. Ele foi lá e pegou esse dinheiro. Pegou esse dinheiro para usar e tal. Falou, depois eu devolvo. Vocês têm noção do que aconteceu aqui no mandato anterior? Ainda vem fazer esse tipo de questionamento de responsabilidade fiscal? Pelo amor de Deus. Então, Vitor, eu tenho certeza absoluta que nós temos deputados muito conscientes, responsáveis, que vão entender o básico. Quem dá o limite do gasto é o executivo. O legislativo aprova. Ele não deve sugerir aumentos de gasto. Isso é básico no direito constitucional. Beleza. Mais alguém? Acrescentar mais alguma coisa ou vamos para o próximo assunto? Só completando nisso daí que o Claré falou, foi muito grave o que aconteceu no governo passado, sem contar nas ingerências políticas nos órgãos autônomos, por exemplo, quando as polícias e os órgãos fiscalizadores percebiam que algo de errado estava acontecendo e instauravam os procedimentos administrativos e até mesmo inquéritos para investigar, trocava-se a chefia. Então, assim, vai muito além do que isso de irresponsabilidade fiscal, mas também improbidade administrativa, crime de responsabilidade, uma série de coisas que tão cedo eu, enquanto cidadã, não quero viver novamente. Beleza, vamos lá. Então, seguindo ainda nesse assunto parlamentar, mas agora levando um pouco para a Câmara dos Deputados Federal aqui do Brasil, um levantamento feito pelo jornal O Globo aponta que os 5 parlamentares mais faltosos em sessões do Congresso Nacional gastaram, somados, 5,4 milhões de reais da cota parlamentar desde que assumiram o mandato em 2019. O ranking dos faltosos é liderado por José Pirante, do MDB do Pará, com 77 ausências, sem explicação, seguido de Igor Canário, do União Brasil da Bahia, com 48. Apesar do elevado número de faltas, 3 desses deputados gastaram mais do que a média dos seus colegas, como apurou o jornal Globo. De acordo com as regras da Câmara, as ausências não justificadas acarretam em diminuição do salário, que hoje é de R$ 33.763. E aí eu pergunto para vocês, esses 3 deputados aí, um deles gastou 1,3 milhão em pouco mais de 3 anos, e a metade do valor, mais de 600 mil reais, foi gasto com passagens aéreas, locação de carro e também com combustível. Aí eu pergunto para vocês, o valor gasto pelos parlamentares tem a ver com a presença deles no plenário ou não? Ou eles podem ali estar faltosos e mesmo assim ter esse gasto elevadíssimo, hein?
Bom, vou pedir a palavra aos meus colegas pelo seguinte: mais do que cortar no salário deles, seria efetivo se houvesse um dispositivo legal que reduzisse as emendas parlamentares para os deputados faltosos. Porque é com esse dinheiro de emenda parlamentar que eles fazem campanha desde o primeiro dia que eles são eleitos. E esse gasto inversamente proporcional à presença deles no plenário, Vitor, só me leva a crer que a campanha eleitoral já começou, mas ninguém nos avisou. E aí, quem vai? Não, é isso aí. Eu acho que, infelizmente, nós temos... Eu até gosto da ideia da Camila, mas eu acho que, com certeza, o STF, nosso querido STF, julgaria inconstitucional, porque não seria democrático, porque tiraria emendas parlamentares de alguém que tem representatividade, blá, 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 essa coisa toda. Eu acho que uma bela saída, porque, lembrando, se o cara está faltoso, significa que ele não está indo a Brasília. Ele está aonde? Ali na região dele. E olha só, ele está na região dele à toa, dormindo, vendo Netflix? Não. Repare que os gastos dele são altos em passagem aérea e gasolina e carro. Ou seja, ele está rodando atrás da sua base eleitoral, há 3 anos já. Ou seja, ele está em campanha há 3 anos. Ele vai ficar em campanha há 4 anos. Por que ele está em campanha há 4 anos? Porque ele quer garantir a reeleição. Para grande parte dos deputados, o trabalho parlamentar é garantir a reeleição. Quando você vê um parlamentar lá 4, 5, 6, 7 mandatos, tem gente que tem orgulho disso. Eu tenho vergonha. Então, é impressionante como que eles ficam só preocupados com reeleição. E aí eu tenho uma outra ideia, Camila, até talvez a gente consiga fugir do STF com essa, que é simplesmente limitar as reeleições no Legislativo a uma. Acho que 8 anos está de bom tamanho. Cara, se não me engano, me corrige se eu estiver errada, um parlamentar federal reeleito uma vez, ou seja, com 2 mandatos, são 2 mandatos ou 3, não sei, ele já garante a aposentadoria dele como parlamentar federal? Tem um negócio desse. Tem uma lei, mas ela foi atualizada, eu não tenho de cabeça agora, mas a cada mandato ele ganha como se fosse uma fração do salário dele, né? Ou seja, dos 33 mil, não é um 33 integral, não. Para ser integral, ele teria que ficar lá, sei lá, 7 mandatos. Depois a gente pode estudar isso e atualizar aqui. Mas teve uma mudança, antes era assim, de toda forma. Mas isso, gente, isso tem que mudar, não pode ter tanta reeleição, porque senão o cara vai ficar ali eternamente só buscando reeleição. Não dá. Luiz, a gente não tinha que ter mais mecanismos, né, para fiscalizar esse tipo de atuação desses deputados aí que estão gastando exorbitantemente e talvez não comparecendo tanto à Câmara dos Deputados? O que você acha? Ô, Vitor, assim, desde sempre eu defendo o fim da reeleição de qualquer maneira, e que pode ser com um mandato mais longo. Não sei se é necessário 8 anos, apesar de que a gente tem senadores com mandatos de 8 anos. Então, até seria justo, talvez, que tivéssemos parlamentares na Câmara também com mandatos desse tamanho, se houvesse mecanismos mais justos para caçar o mandato de quem agir fora de decoro, né? Porque se ficar só esquentando, fervendo a mesma água o tempo inteiro, como eles fazem hoje, também não adianta. Aí o povo, pelo menos, consegue julgar, ou parte deles, pelo menos, a cada 4 anos. Um exemplo disso é o tal do, por exemplo, o Mamãe Falei. Estão dizendo que provavelmente ele teve a carreira política dele enterrada com essa bobagem que ele falou aí. Então tem essa possibilidade de haver uma autorregulamentação pelos eleitores, que deveria ser o normal, né? A gente deveria ter isso como prática no dia a dia, mas no Brasil eu acho muito improvável que isso aconteça nos próximos anos, porque não tem um processo de esclarecimento por parte do eleitor. O eleitor não se informa o suficiente para ser um bom eleitor. Nós temos péssimos eleitores no Brasil, e o reflexo disso são os péssimos parlamentares que a gente tem. Então, eu sou mais radical nesse aspecto, defendo o fim mesmo da reeleição e um mandato aí de 5, no máximo 6 anos, para que eles possam fazer algum trabalho. Eu acho que a única forma de fiscalizar, para mim, é impedir que eles se reelejam. Enquanto houver a possibilidade de reeleição, eles vão continuar fazendo exatamente isso que os meus colegas falaram aí, trabalhando desde o primeiro dia para que eles sejam reeleitos no próximo mandato, depois no próximo, e fica lá 20 e tantos anos. Agora, Camila, essa história da aposentadoria de parlamentar, se não me engano, ela é falsa, é uma impressão falsa. Para ele se aposentar, ele tem que ter um tempo maior de
Não é nem de que janelas. É falsa, não. Já é foi antiga. Assim, já foi assim. A atual, ele precisa de, no mínimo, um mandato para ficar igual o INSS. Ou seja, no INSS, gente, a gente contribui com 11%, dá mais ou menos o teto, né? O teto é R$900, mais ou menos. Eles contribuem com 11% sobre o total dos 33, ou seja, seria R$3.700. Se eles quiserem aderir a isso, né? Eles podem ficar pelo INSS. Então, se eles aderirem, eles vão ganhar 1,35 avos por ano. Então, para eles ganharem igual o INSS, eles têm que ficar pelo menos 4, 5 anos ali. Ou seja, ele realmente vai ganhar 33 mil como aposentadoria se ele ficar 35 anos lá. Talvez isso justifique exatamente. A correria dos caras, né? Essa informação está correta, eu acabei de checá-la aqui no site da Câmara. Exatamente isso, Claré. Toda razão. Desde 97 é assim. Também. 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, independente se o parlamentar for homem ou mulher. 35 anos de contribuição como parlamentar. É mais, que é um valor bem maior. A gente contribui com um teto de 900, eles contribuiriam com 3.300, mas é que é negócio. Se o cara ficar lá 12 anos, né, ele vai ganhar 12 sobre 35 avos, né, 12,35 avos, sobre os 33 mil. Mesmo assim, tem que chegar aos 65 anos. Né? 60 anos. 60 anos, desculpe. Isso aí. Vamos em frente. Beleza. Vamos continuar, então, falando de política, gente, porque essa aqui foi o assunto da tarde aqui agora, viu? O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse hoje, no primeiro discurso, depois de se filiar ao PSB, que Lula é hoje aquele que melhor reflete o sentimento de esperança do povo brasileiro. Ele assinou hoje a filiação, né, a esse novo partido, e abriu caminho aí para ser vice do petista. O Geraldo, né, que é um Geraldo Alckmin, que é uma figura simbólica do PSDB, o ex-tucano, tem históricos de divergência com o petista, tem vídeos dele, inclusive, falando do Lula, né, mas ao anunciar a decisão de ingressar no novo partido, afirmou que o momento exige, abre aspas, grandeza política, espírito público e união, numa referência ao objetivo de derrotar o então presidente, né, o atual presidente, Jair Bolsonaro, nas urnas, Jair Bolsonaro do PL. Dois adversários históricos aí, né, gente? Já se enfrentaram em eleições, já trocaram farpas, já teve um lado falando do outro, tem vídeo de palanque do Geraldo Alckmin falando do Lula e vice-versa. Vocês acham que é do jogo essa união, digamos assim, inusitada, Clara? Vou começar com você. Não, só se for do jogo da canalice, porque eu vou ser sincero com você. Eu quero deixar claro antes aqui para aqueles que me mandam, você é gado, você é bolsonarista. Não, eu não sou, não votarei no Bolsonaro no primeiro turno, mas quero falar uma coisa. Seria ótimo sair do Bolsonaro, mas não para cair no colo do Lula. Essa justificativa para vencer o Bolsonaro temos que nos unir, todos nós, inclusive com uma figura igual o Lula, com envolvimento em Petrolão, em Mensalão, com todos esses envolvimentos que a gente sabe, financiamento de ditaduras e coisas parecidas. Não, peraí, então vamos para a tal da terceira via, vamos procurar alguma coisa. Não vale tudo nesse jogo, não. E o Alckmin muito me decepciona, porque me parece uma pessoa com responsabilidade fiscal, me parece um cara sério, e aí talvez a fome de poder tenha levado ele a buscar ser vice de uma chapa que tem, né, tem grande chance de ser vitoriosa, pelo menos nas pesquisas parece que vai ser vitoriosa. Eu fico muito triste com isso, basta você jogar no Google ou no YouTube Alckmin falando de Lula, e você vai ver que não é só uma questão de política, de eleições, um xingando o outro, não. São coisas sérias que ele fala sobre o Lula. Ele fala que o Lula quer ser reeleito para voltar à cena do crime, o criminoso voltando à cena do crime. Como que você se une a uma pessoa dessa? Eu entendo me unir, eu como direita, me unir a alguém da esquerda para alguma governabilidade, obviamente chegando num denominador comum. Agora, alguém que eu apontei o dedo, que eu chamei de corrupto, que eu acredito que seja criminoso, não, aí é falta de valor. Gente, ou você mentiu antes ou está mentindo agora, né, Claré? Ou mentiu antes ou está mentindo agora. De qualquer forma, é ruim. É a mesma coisa que eu falei ontem a respeito do ministro da Educação. Ou ele mentiu antes ou ele está mentindo agora. Para mim, vale do mesmo jeito, tanto para Lula quanto para Alckmin. Porque também tem vídeos do Lula falando coisas horríveis de Alckmin e seus aliados. Né? Porque a gente não pode esquecer que até ontem Alckmin era aliado da turma do PSDB, que a vida inteira brigou com a turma do PT. Essa fome de poder... Eu quero ouvir mais você, gente. Desculpa interromper, Clara, rapidinho. Só porque a gente tem que fazer aquele famoso break, né, que a gente está fazendo agora. Segura aí, segura a opinião, Luiz, segura o Claré, que eu quero ouvir vocês já já. Primeiro, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho. 98 Talks volta já já. Estamos apresentando 98 Talks.
PCdoB completa 100 anos com a cara e a coragem do Brasil. O aumento do custo de vida, do desemprego e da miséria faz do PCdoB um partido indispensável para que o país volte a crescer. Aqui em Minas, queremos melhorar a vida da população e lutamos nas ruas e praças para superar Bolsonaro e reconstruir o Brasil. Somos o partido dos que trabalham e sonham com um Brasil justo e desenvolvido. Somos o partido do futuro, do socialismo. De volta, 98 Talks. De volta, então, com o 98 Talks dessa quarta-feira. Gente, desculpa interromper vocês, viu? Quem quer seguir com a palavra? Claré, Luiz? Eu só queria fazer um parênteses. Era só um parênteses que eu queria falar, que essa fome de poder está se repetindo bastante, né? O Alckmin sai do PSDB em busca de um partido que vai ser visto Lula, e esse Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que perdeu nas prévias, tem uma conversa aí que também quer sair do PSDB para ser candidato a presidente. Então, assim, as pessoas estão numa fome de poder que está dando medo. Eu vou dar minha opinião aqui só com uma frase que eu ouvi numa reunião, sabe quando você está só como espectador, só prestando atenção no que as pessoas estão dizendo? E uma figura do cenário político só disse o seguinte: quem entra para a vida política tem que ter o talento de não olhar para trás. É isso. Luiz Fernando, te interrompi aquela hora, você desculpa, viu? Seu microfone está fechado. Deixa eu abrir meu microfone aqui, né? Na verdade, eu acho que quem estava no bom raciocínio era o Claré, mas o que eu não tem como aceitar essa aliança sendo de qualquer lado que você tiver, de qualquer lado que você olhar, porque o que o Claré usou a expressão canalice, foi a expressão que alguns caciques do PSDB usaram hoje. Eu estou tentando achar essa reportagem aqui que eu li mais cedo, para descrever exatamente o que está na raiz dessa aliança, né? O que está na raiz dessa aliança é a velha política de sempre do Brasil. É o que se criticou, por exemplo, com a aproximação do Bolsonaro ao Centrão. É essa história nefasta de que tem que se fazer qualquer tipo de aliança a qualquer custo para você conseguir ter governabilidade no país. O que, para mim, sempre vai soar como bizarro. Como um presidente que é eleito no Brasil, né, qualquer presidente nosso é eleito aí com 60, 65 milhões de votos de brasileiros, com maioria de brasileiros, porque nós vivemos numa democracia e o voto é eleito pela maioria simples, não é como nos Estados Unidos, que tem todo aquele arranjo para se eleger um presidente. Então, aqui é a maioria escolheu. Se for maioria de 1%, ainda é a maioria. E isso precisa ser aceito e trabalhado dentro do país, né, de uma forma mais inteligente. Então, um presidente, teoricamente, ele tem apoio da população, e ele pode jogar com isso se ele for transparente, inclusive nas propostas que ele receber de grupos políticos, como é o Centrão. E os presidentes preferem o lado mais fácil, que é negociar. Quando uma presidente não negociou, ela foi cassada. Foi a presidente Dilma, recentemente, pelo desenho que foi, né, do processo de cassação dela. Mais uma vez, foi legal, mas não foi pelos motivos que eles quiseram apontar, né? Foi legal, ele correu todo o trâmite, mas que foi uma espécie de golpe, foi. Não foi nada de golpe. Foi, Cláudia, foi uma espécie de golpe. Golpe constitucional? Está previsto na Constituição. Não, cara. Não, eu acabei de dizer que foi correto, Rito. Eu acabei de dizer que eu entendo que o Rito foi correto, porque ele passou por todos os trâmites constitucionais. Mas não tem necessariamente ter sido um golpe de Estado, Cláudia, um golpe na presidente. Porque a presidente Dilma, a gente não precisa gostar dela para entender que o que ela fez não foi nada além do que o Temer fez depois, que o Bolsonaro já fez agora. Eu não estou discutindo isso, não, mas você está usando uma palavra golpe. Então, toda derrota de um presidente é um golpe. Na sua linha toda derrota que ele mandar com um projeto de lei é um golpe. Se for, tudo bem. Então, o Bolsonaro sofre golpe todo dia aí, porque na sua linha... então tudo bem. Golpe não. Ela pode... Mas eu estou falando especificamente de... Eu costumo golpe falar moral, né, Luiz Fernando? Talvez um golpe às moral? Vezes, talvez. Gente, vocês enlouqueceram. Vocês enlouqueceram de chamar de golpe uma questão constitucional prevista e expressa. O que aconteceu ali foi uma presidente que não teve nenhuma mínimo articulação política. O presidente tem que ter articulação política. Eu não concordo. É isso que eu estou dizendo, concordo. De vender, negócio de... Agora, tem que ter articulação política. Ela não teve, ela não tinha capacidade para ser presidente e muito menos para ser senadora. Graças a Deus, Minas Gerais mostrou para isso para ela em 2018.
O que eu estou dizendo é exatamente isso. Ela faltou essa habilidade, né? Ela não negociou da forma que ela deveria negociar e caiu. Então, acho bizarro, porque também é uma presidente que teve mais de 60 milhões de votos. Então, basicamente, Cláudia, quando eu uso a palavra golpe, eu não quero que você me entenda mal e não induza as pessoas que estão nos ouvindo a entenderem mal. Eu não estou dizendo que foi um golpe de Estado, né? Mas foi um golpe na pessoa, um golpe na instituição da presidente, porque ela foi rasteirada, a gente pode dizer assim. Tá? Vamos dizer que foi uma puxada de tapete, que era previsto pelas pessoas com quem eles se alinharam, pelas pessoas com quem se alinharam. O Eduardo Cunha, por exemplo. Essa é a minha opinião, gente. A forma de eu enxergar o que aconteceu. Não estou defendendo a Dilma, não. Acho que o rito foi correto e eu lamento que ela tenha sido eleita, porque eu não votei nela, inclusive, para presidente da República, especialmente nesse segundo mandato, que a gente tinha visto que o caminho não era esse. Mas insistiram, fizeram e ela foi derrubada. Ainda bem, então, que eles puxaram o tapete, porque se eu tivesse lá, eu puxaria também, já que o Brasil estava indo para o buraco. Parabéns aos que puxaram o tapete. Agora vamos pensar mais friamente aqui nessa questão Lula e Alckmin. Vocês acham que fortalece a chapa, né? Assim, a gente vê aí as pesquisas, o Lula na frente, né? Como o Claré já até apontou aqui. Vocês acham que a chegada do Alckmin aí já nessa chapa aí, já nas próximas pesquisas, pode ser que o Lula consiga avançar? Como é que vocês avaliam a presença do Alckmin nessa chapa com o Lula? Eu, pessoalmente, que sou uma pessoa que critica o Lula diariamente, pelo seu histórico, pela sua ideologia, pelos seus projetos ridículos para o Brasil, eu tenho que reconhecer que foi uma boa escolha, né? O Alckmin, repito aqui, é uma pessoa séria, uma pessoa responsável fiscalmente, traz uma tranquilidade para essa chapa que vai dar um recado aí para empresários, né? Possivelmente ele vai dar um recado, olha, gente, nós não vamos ser ideológicos, nós vamos conversar, nós vamos... Eu vi, algum local noticiou que o Lula, inclusive, pretende dar 3 grandes ministérios para o Alckmin, né? Porque ele pretende governar junto. Não vai ter meu voto, com certeza, se alguém perguntar para mim, vou falar para não votar, mas eu acho que é melhor com o Alckmin do que sem, né? Luiz, o que você acha? Acho que faz pouca diferença, vai fazer mais diferença, na verdade, para quem acredita nisso que eu acabei de dizer, né? Que em busca da governabilidade vale qualquer tipo de conchave, qualquer tipo de arranjo. É a mesma coisa que levou o presidente atual Jair Bolsonaro a um partido de centrão, que era inimaginável há 3 anos e meio atrás. Eu lamento, acho que é horrível para a política nacional a gente não ter condições de ter chapas definidas, né, de cada lado, para que as pessoas possam escolher sem ser contaminadas com discursos paralelos aí, que é muito isso que vai acontecer, mas paciência, vamos lá, esse é o Brasil. Camila, você acha que o Geraldo Alckmin, integrando a chapa do Lula, vai conseguir angariar uns votos que talvez o Lula não teria ali do centro, da centro-direita, e até mesmo de algumas pessoas da direita? Se eu for levar a opinião da maioria pelo que eu estou pensando agora, Vitor, não, porque também não terá o meu voto. O peso do Lula é muito grande, sabe? O que ele fez, todo o desvio de dinheiro, o sítio, as pedaladas que a Dilma, né, que o Luiz Fernando entende que não fez, e que o Claré entende que foi constitucional, isso está muito vivo ainda, espero que esteja, né, na mente da maioria dos brasileiros. Eu vejo isso como o Alckmin manchando a vida pública dele, porque gosto muito de um ditado que o João Guimarães Rosa, escritor mineiro, diz: junto dos bons que nós fica melhor. Aí eu vou andar com alguém pior do que eu, entendeu? Então, assim, na minha opinião, foi um tiro no pé. E ainda pela ordem aqui, ó, pela ordem aqui, só um minutinho, tá? A Camila falou uma coisa aí importantíssima. Primeiro, eu não falei em nenhum momento que não foi constitucional, tá? Só o Claré que você falou que foi só um tapete puxado. Ele falou golpe. Segundo, uma manobra, né, Luiz, que você quis dizer. Manobra, foi uma manobra. Mas foi constitucional, eu falei, seguiu o rito e ok. Segundo, eu não falei que não teve pedalada, não. Eu falei que Fernando Henrique fez também, que Lula deve ter feito, que o Temer fez, que Bolsonaro fez, e que da forma como foi apresentado, não era motivo para caçar uma presidente. Como não é motivo para caçar agora, como não foi motivo para caçar o Temer, e por aí vai, tá? Mas, enfim, teve a pedalada? Claro que teve. Mas não foi essa pedalada que tentaram desenhar, não. Eu queria só ler um tweet aqui, gente, do Geraldo Alckmin,
um tweet mais antigo dele. Não existe a menor chance de aliança com o PT. Vou disputar e vencer o segundo turno para recuperar os empregos que eles destruíram saqueando o Brasil. Jamais terão meu apoio para voltar à cena do crime. Seus apoiadores são aqueles que acampam em frente a uma penitenciária. Geraldo Alckmin. Printa isso daí, Clara, porque daqui a pouco vai sumir daí. Printa aí, salva para nós, entendeu? Porque daqui a pouco alguém vai lá apagar. Tá bom. Olha, nós ainda temos uns minutinhos antes de encerrar. Um assunto, já que a gente está falando de eleição, que não tem como fugir, né? Terceira via, né? Vocês acham aí? Olha, o Lula já está ali fazendo as manobras dele para trazer o Geraldo Alckmin, né? Fazendo a chapa aí. Vocês acham que a terceira via aqui ainda não tem um nome definido, né? Um nome específico definido? Perdeu o timing ou ainda dá para ter um terceiro candidato aí nessa disputa? O que vocês acham? Vou jogar para vocês. Ainda falta tempo, né? O negócio é em outubro. Apesar das pesquisas mostrarem que a terceira via está fraca, gente, pesquisa é foto de momento. Paulo Leite sempre fala aqui, né? Uma fotografia do momento. Eu vou acreditar até o último momento, porque eu, como cidadão, votarei em quem estiver em terceiro lugar. Então, eu vou fazer propaganda, vou falar aqui bem das outras oportunidades. Agora, gente, seria muito positivo se a gente fugisse dessa polarização, até para que a gente volte a caminhar, a gente volte a andar aqui no Brasil. Camila. Eu sou uma pessoa esperançosa por natureza, e que a minha sogra não se chama Esperança, porque a minha é a última que morre, a minha esperança é a última que morre. Se a terceira via não for o Ciro Gomes, eu vou pela terceira via também. Agora, se não tiver outra opção, para tirar o Lula, eu voto até no capeta. Mas vocês acham que tem peso, Luiz? Você acha que vai vir um candidato ainda com peso para poder ganhar eleições, ou então pelo menos ir para o segundo turno? Acho muito pouco provável pelos nomes que se apresentam, né? O Claré, por exemplo, falou do Eduardo Leite, um mau perdedor. O Dória, um mau ganhador. O Moro não sabe falar. Eu não consigo olhar para aquele cara e enxergar um presidente da República. Quem mais? Tem também, Luiz, tem também aqueles que estão numa mitideza, né? A Simone Tebet falou hoje que se for para vice, ela não quer, só para presidente. Assim, o pessoal já não saiu. Já não saiu, eu achei que ela já tinha saído da corrida. Não, eu não vejo essa possibilidade, apesar de que o ex-governador Eduardo Campos, quando se lançou candidato à presidência, quando se lançou oficialmente, começou a fazer campanha, ele era mal cotado e estava subindo nas pesquisas até que aconteceu o acidente com ele. Então pode ser, se aparecer um nome forte, mas acho muito pouco provável, Vitor, eu não enxergo, colegas, ninguém no Brasil hoje com essa capacidade de aglutinação, se achava meses atrás que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, poderia ser esse cara. E ele se mostrou extremamente água com açúcar. Então, acho que as esperanças vão sendo minadas porque as pessoas estão com medo de enfrentar essa dupla Lula e Bolsonaro. Muito bem, mas alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Camila, eu vi que fez uma cara ali, vamos ver se ela quer falar mais. Um minutinho. Não, só em relação a isso que o Luiz Fernando disse, de fato não é uma situação muito fácil, mas eu tenho esperança de aparecer alguém ainda. E eu, num momento de alucinação meu aqui, eu fiquei pensando assim, se bem que o governador de Minas podia, né, encarar essa disputa presidencial agora. Eu acho que seria uma terceira via interessante. Mas... Beleza, então, gente. Desculpa interromper, Camila, mas é porque a gente já está no tempo aqui agora, o papo está muito bom, né? Mais o 98 Talks desta quarta-feira fica por aqui, né? O 98 Talks, que é sempre um oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para a sua empresa. Ficou interessado? Então acesse distribuirhigiene.com.br. A gente volta amanhã. Até mais. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.